Assalamu alaikum, bom dia a todos, que a paz e a bênção de Deus estejam com todos vocês, queridos irmãos e irmãs, telespectadores que acompanham o nosso programa Islam Sem Censura. Hoje com duas convidadas muito queridas, especiais, que faz tempo que a gente estava querendo trazê-las. Até que enfim. Até que enfim deu Finalmente certo, as saiu. duas juntas, né? A Fatma Chaeto, conhecida como Fatuma nas redes sociais, né? Sim. E a doutora Zainab Maqdad, certo? Isso, certo. É nutricionista, pós-graduada em nutrição e agora Nutrição clínica e agora em nutrição dentro da endocrinologia, exames laboratoriais. perfeito, perfeito. E a nossa querida Fátima, pós-graduada em Artes visuais. artes visuais. Que Sim. legal, muito bom. Muito interessante. Como é que é esse arte? Primeiro eu quero começar a falar sobre as suas atividades. Você tem um canal, você tem as suas atividades nas redes sociais, é bastante atuante, né? Ultimamente focando mais nos estudos, Sim. mas no começo era bem presente nas redes sociais. Quem acompanha aí a Fatuma sabe, né? Sim. Tem canal no YouTube, no Instagram, em todas as redes. Fala pra gente como é que começou essa ideia, o que levou você a se jogar nesse mundo das redes sociais? Realmente, né? Eu comecei em 2016, então era uma coisa muito nova. Ainda não tinha muita gente sendo, né, explorando essa área das redes sociais. Então, foi uma decisão, assim, um pouco impulsiva, eu digo de minha parte, né? Em 2016 eu estava cursando jornalismo, então era meu primeiro ano de faculdade, e uma professora minha falou que eu falo bem e eu tenho um conteúdo bem interessante, né, de religião, que seria muito legal criar um canal no YouTube. E aí eu falei pra ela que não, eu sou tímida, eu não vou conseguir fazer isso. E aí eu pensei um pouquinho no assunto, eu voltei pra casa, eu falei pra minha mãe, a professora falou isso, o que você acha? Já esperando que ela falasse não. Uhum. Aí ela, nossa, faz sim. Aí eu vim aqui pra você me falar que não. Aí ela não faz, que é uma coisa muito importante pra agora, né? Na minha, tipo, na faculdade, que é interessante pra minha área profissional e também pra depois, né? Claro. Bil-Akhirah, Sim, inshallah, sim, falando inshallah. sobre a religião. Então foi meio que assim do nada. Então a ideia começou assim, mais ou menos para Foi, falar sobre as curiosidades da religião, da sua cultura, né? foi mais por estereótipos, Que porque legal. assim, eu estava cursando jornalismo e eu estava vendo, né, como a mídia sempre mostra os muçulmanos, os árabes, sempre tem os estereótipos. Então, eu sempre ficava brava vendo as notícias. Só Sim. que aí eu falei assim: "Ah, eu tô brava, mas eu tenho que fazer Tem alguma que fazer coisa". alguma coisa, é Não isso adianta só ficar bravo ou irritado com a situação e ficar quieto. Sim. Então eu falei, então, ok. Eu decidi. Uma semana eu já tinha criado o canal, na segunda semana eu já tava gravando vídeos, e Sim. aí foi Que pra legal. frente, porque A família apoiou, a mãe todo mundo apoiou. tava me E ela apoiando. ajudava também, né? Quando Sim, você tinha pegava dúvida. informações. Perfeito. Ela sempre pesquisava, porque em árabe é mais fácil encontrar. Agora Agora é mais fácil, né? Que tem o Centro Adressela, tem os livros. Até naquela época tinha. Naquela época. Aqui foi Um século atrás. Fosse 2 décadas atrás, né? 9 anos atrás, é bastante tempo. É bastante tempo. Passa Sim. rápido, né, Sheik? Hoje temos Eu, mais Realmente. eu lembro realmente naquele tempo, né, o quanto você gravava, o material que você Sim. trazia sobre a mesquita, sobre as dúvidas das pessoas. Era uma coisa interessante, né? Porque o que mais falta, Sheik, é a informação. As pessoas Sim. são coisas tão bobas. A gente pode entrar na mesquita, Uhum. a mulher pode estudar, são coisas tão básicas, né? Ainda vemos que hoje as redes sociais ficou mais famoso para todo mundo. Como 9 anos atrás, não era como que hoje. Exatamente. Cada vez que passa para frente, pega mais espaço. As redes sociais viram uma parte da vida das pessoas, né? Hoje, temos certo que ainda existe televisão, mas redes sociais hoje, temos que uma maior parte da vida das pessoas hoje está passando através dessas redes sociais. Por isso, temos um dos líderes, Imam Khamenei também, sobre essa parte ele falou,
que se eu não tivesse essa responsabilidade que agora tenho, iria ser como responsável de parte das redes sociais. Como um líder está falando. Ou seja, ele enxerga que é o mundo das redes sociais como uma importância muito grande. Isso. Que se ele não tivesse ocupando o cargo dele atual, ele empenharia o máximo para trabalhar a favor. Isso está mostrando do bem da sociedade. De essas redes sociais. Agora, uma coisa, Sheik, desculpa te cortar, o que a Fátima falou foi sobre o acompanhamento da família, né? Sim. Que você pediu o conselho da sua mãe, que ela acompanhava, eu tenho certeza, né, que ela até supervisionava, né, o seu material, não podia falar. Isso que é importante, sabe? Hoje em dia, não é o fato de você conseguir publicar qualquer coisa que te dá o direito de falar qualquer coisa, Exatamente. né? Então tem que ter esse acompanhamento, né? Sim, agora é muito mais fácil ter acesso a informações, não apenas aqui no centro. Antes era livros, agora tem as redes sociais, Sim, né, como vocês sim, falaram. sim. Então é bem mais fácil você buscar Se informações. certificar de uma informação. Exatamente, só que quando eu comecei, eu fui a primeira muçulmana a fazer vídeos no YouTube. Tinha apenas uma outra influencer, né, que é a Meg Halat, não sei, Sim. vocês devem conhecer. E ela focava mais na parte de maquiagem. Sim. Então, falando realmente sobre a religião, eu fui a primeira. Que legal. E eu, desde o começo, sempre foquei em realmente buscar muito as informações corretas. Sim. E por isso que os vídeos levavam mais tempo. E por isso que quando eu comecei a focar em outras partes também da minha vida, eu acabei deixando o canal um pouquinho de lado. Porque leva muito tempo. Lógico. Então, o senhor lembra, Sim, né? sim. Quando você começou a me ajudar. Sim. Como foi? Realmente, cada informação eu busco. Sempre que eu posso colocar uma eia do Coran, sempre que eu posso colocar hadith, alguma coisa que vai mostrar que o que eu estou falando é o correto, eu sempre tento ir por esse jeito, Esse né? lado, lógico, e é uma responsabilidade, Exatamente. Fátima, porque não é qualquer coisa que a gente recebe, que a gente escuta, ela é merecida, ela é digna de ser divulgada, né? Tem muita mentira, até mesmo dentro dos nossos livros. Existe uma peneira que é feita dentro dos... É uma ciência, existe uma ciência. É uma ciência, você tem que se certificar, né? Isso é muito bom, muito importante. Certas, né? Ter referência importante. Exatamente. Sim. E você, doutora Zainab, como é que foi a sua formação? Como é que foi? Eu lembro que você foi chefe dos escoteiros também, né? Você cuidou da minha filha lá atrás, né? Sim. Mas é tudo um processo, né? Sim, você dentro vê... da comunidade, sim, exatamente. Né? Dentro de casa. Sim. Como você falou, é um processo que a gente leva para a vida. Então, sim. É um tudo aprendizado, exato, né? É um desenvolvimento que a gente vai amadurecendo ao longo do tempo, junto com a comunidade, junto com nossos pais, principalmente, a educação ali dentro de casa. A família é extremamente importante, os pais. Então, como que foi sua criação de berço, isso é importante. E ao longo do tempo, assim, junto com a comunidade, eu fui desenvolvendo essa parte mais espiritual e mais profissional também, perfeito, né? Dentro né, da escola, da faculdade. Você estudou aqui mesmo no Brasil, né? A sua formação foi aqui. Como é que foram a formação? No Bom Jesus. É dentro da... Exato. Eu lembro até que eu ia junto com minhas amigas para a igreja, era toda sexta-feira, se não me engano, não lembro exatamente. E aí ficava ali no cantinho esperando todo mundo terminar. Era muito bom, assim. Que legal. Você vê que tinha um respeito. Elas faziam elas participavam da missa e você ficava lá. Eu ficava ali sentadinha, quietinha no meu canto, mas você via o respeito, né, entre as culturas, entre as religiões. E o Brasil, né, é sinônimo disso, né, de acolhimento. Graças a Deus, dá exemplo. Exato. O Brasil dá exemplo nisso. E aí, conforme o tempo foi passando, né, eu fui tendo um direcionamento em relação à minha carreira, né, escolher a nutrição. Por vários fatores, já tinha um pouco dessa influência desde a minha infância, enfim. E aí fiz a faculdade aqui mesmo, fiz pós-graduação, já trabalho como autônoma, já trabalhei em várias questões, assim, como gestão, empreendedora, abri uma franquia uma vez. Que legal. Então, assim, tem uma experiência como autônoma dentro da área da nutrição e como CLT. Perfeito, a gente fala dentro dos hospitais. Inclusive, eu
coloco a modéstia à parte, mas eu acho importante a gente colocar isso em pauta, assim, enquanto que muitas mulheres hoje em dia, por conta do hijab, conseguiram empregos muito renomados em áreas muito importantes, empresas muito grandes aqui no Brasil e reconhecidas mundo afora. E eu sei que uns anos atrás, né, eu acho que uma geração antes da gente, tinham mulheres que tentavam, né, entrar dentro do mercado de trabalho, mas eram barradas justamente por conta do hijab. Sim. E a gente vai levando o assunto para Sim, não, mas é verdade, aqui. é isso. Eu acho que, assim, é importante a gente trazer essas experiências, porque são experiências de pessoas reais, muçulmanas, não são histórias, como é que fala, fantasias. Exato, não, nós temos exemplos de uma nutricionista médica formada, que apesar de morar num país não muçulmano, ela conseguiu conquistar suas coisas, ter o seu trabalho. Hoje você trabalha em um dos maiores hospitais, né, talvez da América Latina, ou considerada referência no mundo, né? A Fátima também estudou, se formou, morou na França, né? Enfim, são ambientes totalmente diferentes, né, da nossa cultura, né? E sempre recebendo apoio da família, certo? Sim, da comunidade também. A nossa religião, doutora, não é religião de obstáculos, não pode, não. Isso, na verdade, é enxergado como desafio para a pessoa. Essa parte que Fátima falou, que quando começou o trabalho, a família, primeiro passo que começou a apoiar ela nesse trabalho foi a família dela. Está mostrando que dentro do islamismo, as famílias religiosas não está, eles colocam barreiras para o trabalho das filhas, dos filhos, né? Como que ela começou 9 anos atrás, trabalhar nas redes sociais. E também a doutora começou a trabalhar na área de saúde. Está mostrando que o Islã tem essa convivência dentro da sociedade. De um lado, conviver com eles, do outro lado, está com um trabalho que está fazendo, servindo à sociedade. Através de seja essas informações, através de um conselho na parte na área de saúde. Isso significa que você está, ao mesmo tempo que está convivendo com a sociedade, está servindo à sociedade também. E também, assim, eu acho que o Islã, ele não tem problema nenhum no trabalho da mulher, na presença da mulher, no estudo, em nada. Basta adequar as condições de acordo com os padrões islâmicos, porque o Islã também não aceita qualquer tipo de modo, qualquer trabalho, sob qualquer condições, né? Então, adequando, não tem problema. Não tem problema nenhum. Eu também queria deixar uma sugestão nessa parte. Fátima também falou, quando começou a trabalhar, no início era difícil, mas estava tentando colocar fontes para as suas palavras, porque esse tem uma grande responsabilidade. As pessoas que estão assistindo, talvez a maior parte não vai ter tempo para entrar e verificar que essa palavra que está falando, onde está escrita, é certo ou errado, não vai ter esse tempo. Ele vai ouvir, escutar, ele vai consumir, acreditar o que está falando. Por isso, nós temos uma grande responsabilidade. O que a gente está escrevendo, o que está falando, até que na parte da religião, nós temos que, se uma pessoa escreveu uma palavra, através dessa palavra foi guiado várias pessoas, até que essa escrita dura. Através dessa escrita, as pessoas foram guiadas para o caminho certo. Quem que escreveu vai ganhar recompensa o tempo que dura. Mesma coisa a palavra. Imagina um vídeo você gravou, deixou nas redes sociais. Quanto tempo esse vai ficar? Não sabemos. Cada vez que as pessoas entram, assistem esse vídeo, através desse, descobrem um caminho,
ele fica ganhando também recompensa. Fora desse, quem que trabalhou, postou, se esforçou nesse caminho para realizar esse vídeo, vai ganhar. Igual uma pessoa, um investimento. Sim. Uma pessoa esteve investindo em um lugar, depois cada mês vai entrando na conta dela. A né, cada mesma tempo coisa. que esse valor está lá, vai estar ganhando. E contrário também temos. Sim, Tem uma sim, pessoa sim. passa uma informações Incorreta. incorretas Sim. para as pessoas. Infelizmente, é. Esse também, cada vez que uma pessoa foi desviar no caminho, vai entrar na conta dele também com mesmo. certeza, com certeza. Por isso é importante. É importantíssimo, muito importante. Na verdade, é uma ciência. Hoje em dia, o médico, se ele for falar alguma coisa que não é compatível, né, com a ciência, por exemplo, ele pensa duas vezes antes de exato. falar. Porque ele sabe que será criticado pela sociedade Exato. científica. Sim. Pelo público geral, ele pode até agradar as pessoas, né? Sim. Mas a sociedade científica ele vai começar a perder a sua reputação, né? Sua posição. Sim. É uma responsabilidade. Agora, eu queria fazer uma pergunta para as duas, na verdade, já que vocês estudaram, né, aqui no Brasil. Como é que foi a formação, o estudo, o ambiente que vocês estudaram? Havia preconceito? Vocês conseguiam lidar com as pessoas? Existia muita má informação? Enfim, como é que funcionava isso aqui no Brasil? E também na França, né? Que você passou um período na França, né? Depois você fala pra gente como é que... Mas começa pelo Brasil, vamos pela ordem. Pode começar assim. Então, no começo, assim, porque eu nasci em Salvador, fiquei lá, Baiana? né? Sou baiana. Meu Deus, Fiquei cadê lá, o acarajé? Tá lá em Salvador. Tá lá em Salvador. Eu fiquei lá até os 8 anos e pouco. E aí a gente acabou se mudando para São Paulo em 2006, eu acho. Não lembro mais direitinho, Tá. mas foi em 2006, eu tinha 8 anos. Mais ou menos, sim. E aqui a gente foi para uma escola islâmica. Tá. Ainda não tinha o Colégio Brasileiro Islâmico, então eu fui para a escola islâmica sunita, na Vila Carrão. Sim, sim. E foi muito importante porque a minha mãe, lá em Salvador, não tem mesquita. Não tinha. Ela nos ensinava árabe. Então ela queria que a gente tivesse contato com a comunidade islâmica, que a gente crescesse falando árabe, aprendendo sobre a religião. Então a minha mãe realmente fez questão disso. Ela fez questão. De ela matricular naquela escola realmente para que a gente tenha acesso à religião também. E por mais que ela nos ensine em casa a falar árabe, não é a mesma coisa que você estar rodeado de outros árabes, de outros muçulmanos. Então ela realmente lutou bastante por isso. Eu sempre digo que el fadl killo, né? Todas as coisas que a gente faz, graças a Deus, graças à minha mãe também. Graças a Deus. Ela e meu pai, eles realmente fizeram tudo por a gente. Eles fizeram e continuam fazendo tudo. Os filhos nunca desgrudam dos Sim. pais, Sim. viu? A gente sempre costuma falar, eles vão crescendo, as responsabilidades vão crescendo também. Exatamente. Eu não consigo ficar sem minha mãe e meu pai. Sim. Todo dia Deus dê eu tô longa vida pra eles, Sim, que Deus abençoe. inshallah. Também os seus pais. Obrigada. A gente conhece, né, os Sim. pais de vocês, as famílias, a gente sabe o quanto eles se empenham. São pessoas honestas e se empenham, né? É exemplo de uma família muçulmana, Isso, de pai e mãe que cuidam dos filhos. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, desculpa, rapidinho, né? De uma pessoa estava falando assim, ó, se seu filho passa mais de 3 horas nas redes sociais, ele não está sendo educado pelos pais. Exato. É a rua que vai educar ele. Mas graças a Deus a gente vê que foi totalmente contrário no caso de vocês. Perfeito, continua. Alhamdulillah. Sim. Então, eu estudei por 3 anos na escola islâmica e aí eles abriram o Colégio Brasileiro Islâmico, mais 3 anos, e depois eu fui para uma escola católica. Perfeito. E aí, eu também fui a primeira muçulmana de hijab na escola Dentro da católica, escola, sim. então foi um pouquinho estranho, só que uma coisa que eu gosto bastante é que aqui no Brasil, grande parte dos brasileiros são muito acolhedores e curiosos. Muito. E isso é muito bom. Então, sempre vindo me perguntar. É claro que sempre vai ter uma pessoa mais ignorante, só que ainda tem um pouco de curiosidade. Então, grande parte das pessoas me perguntavam, por que você usa isso? E aí eu explicava. Então, eu nunca tive problema em
explicar nada. Eu sempre falo para todo mundo que tem alguma dúvida, me pergunta. Eu não tenho problema nenhum. Pergunta mesmo que você ache que é uma pergunta boba, porque muitas coisas que a gente pode achar que são bobas são totalmente diferentes para as outras pessoas, Sim. por conta da cultura, da religião e tudo Eu mais. sempre falo para as pessoas assim que tem dúvida e vêm me perguntar, eu falo, gente, me perguntem, não tenham vergonha. Eu prefiro que me perguntem do que pegar e questionar o Google, que às vezes você sabe uma que fonte... o processo do aprendizado, ele começa com uma pergunta. Exato, sim. Se você não pergunta, Sim. você nunca vai conhecer. Até o Islã também, nessa parte, confirma. Sim. Que Imam Ali, alayhi salam, tem uma palavra, que vocês, o povo, gente, pergunta antes de vocês me perder. Exatamente. Saluni qabla an tafquduni. Ele era a fonte, a cidade do conhecimento do profeta, né? Imam Ali, antes de falecer, ele falava: me perguntem, porque eu consigo responder o que vocês quiserem, né? E aí, a convivência era bem pacífica, muito bom. Igual a Zainab falou também. Eles nunca passaram por nenhuma situação constrangedora. E mesmo se passei, eram coisas mínimas, nada que me marcou bastante na escola. E eles faziam, né, também a reza de manhã. E aí eu aproveitava para ler Dua al-Hajjah, ou para ler uma, tipo, Surat al-Fatiha ou alguma coisa. Na sua religião. Então, era tipo um momento de paz, também. Também quando tinha missa e que todo mundo precisava ir. Então sempre teve total respeito. E até às vezes eles falavam: Fátima, você não precisa ir, se você não quiser. Quando tinha obrigatório de toda a escola aí, aí eu ia sem problema nenhum, mas me perguntavam, tem algum problema? Eu falava que não. Não, mas então, bom isso. Sempre muito respeitosos. Sim, E, alhamdulillah, né? Por isso nunca que eu falo... Nunca por uma situação constrangedora ou problemática. Na escola foi de boa. Na faculdade teve mais um pouquinho de resistência, eu acho que, porque na escola é mais... amigável. Assim, é mais amigável. Na faculdade foi um pouquinho mais esquisito. Sim. Né? Assim, aos Muda a poucos situação da universidade. Você estudou aqui em São Paulo mesmo? Estudei, eu fiz 1 ano de jornalismo. Tá. E aí depois eu fui pro Líbano. Só que nesse 1 ano também bastante, igual o que o senhor falou, de no ônibus, uma vez, né, eu sentei. E aí uma mulher do meu lado, eu não esqueço não esqueço esse acontecimento. A mulher do meu lado tava assim. E aí eu abri a mala, eu queria pegar meu fone. E aí eu só escuto ela rezando Ave Maria. Sim. E aí eu peguei e, tipo, ao mesmo tempo que eu me senti ofendida, eu peguei e mostrei pra ela o fone e virei o rosto, porque o que eu ia falar? Ela tava com medo de você tirar. Ela já tava... ela tava com medo. Meu Deus. E aí eu só, assim, ignorei. Você vê como é que a mídia causa, Sheikh, exatamente. Um processo de pavor, né, entre as pessoas. Sim, é uma coisa, por isso que me incentivou a fazer o canal, a falar mais sobre isso. Perfeito. Também teve um caso de uma mulher, o ônibus lotado, então horário de pico, 6 horas, e todo mundo espremido e um banco vazio do meu lado. E aí eu até pensei em levantar para dar espaço para 2 pessoas, mas depois eu falei, tem espaço. E aí no dia eu fui teimosa, eu falei, não vou levantar. E aí eu cheguei em casa, né, até meu ponto e vazio do meu lado. Ninguém sentou do seu lado. Todo mundo espremido. Ficaram com medo de sentar. E aí eu falei, então eu não vou levantar também não. Aí eu fiquei sentada. É que nem aquele caso lá daquela moça lá que não queria trocar o lugar com o menino lá na janela do avião, sabe? Vocês também ficou no seu banco. Mas é que não tinha ninguém assim, não tinha grávida, não tinha ninguém idoso. Eu falei, é tudo jovem que poderia muito bem ter sentado. Não é alguém que você fala, às vezes, idosos, pessoas mais velhas. Tem um preconceito que é muito difícil tirar, porque tá bem enraizado. Eu falei, é tudo jovem, não vou levantar, não. Talvez não era esse jeito, talvez esses meninos e ficaram com ela muçulmana não talvez lá. também talvez pelo conta de ser jovens, homens. Por isso eu levei assim na esportiva, não fiquei, mas eu nunca esqueço esse momento. E Mas a mulher rezando. Você sabe que mais do que a metade dos casos de preconceito ou coisas assim no Brasil podem ser resolvidos dessa maneira, você levar na esportiva. O brasileiro, Sheikh, ele não tem, não é que não tem maldade, tem, lógico, aquela parcela que é alguns... uma falta de conhecimento. É falta de conhecimento, correta, exatamente.
Eu sempre falo isso. Tem um rapaz que me chama de Bin Laden, né? Às vezes lá na feira, né? Ah, Bin Laden, salam aleikum, não sei o quê. Eu vou fazer o quê, cara? É o jeito carinhoso dele. A gente leva realmente na brincadeira. Uma hora eu tenho que falar, uma hora eu tô pensando em chamar a atenção dele, né? Na verdade, ele até parou de chamar, faz um bom tempo que ele não tá me chamando. Mas é o jeito carinhoso, sabe? É o jeito. Não é por maldade. Um dia eu estava indo para a mesquita no caminho, uma pessoa estava carregando com aquele carrinho, estava andando, o Bin Laden dá espaço para passar. Sim. Dá espaço para o Bin Laden. Dá espaço para... E aí, o senhor passou? Sim, deu espaço para ele, passou. É isso. São momentos, às vezes eu escutava, não sei se ainda tem. Agora é mais salam aleikum. Isso ainda sim. Isso eu sei, na 25 ainda escuto. Só que antes eu passava tipo, mulher bomba, e fazia som de bomba. Eu ouvia bastante também. Antes tinha bastante. Mas como você levava... Essa, geralmente as pessoas não têm má intenção, às vezes, está falando, né? Falta de conhecimento. Isso, falta de conhecimento. Pela causa do que eles estão observando através dessas televisão, redes sociais, isso fica... É um bombardeio de informações, sabe? Toda hora ele vê bomba, guerra, não sei o que, explosão, isso. Então ele vincula aquelas imagens com essa pessoa que está passando na rua, ele logo lembra a conexão. Essa também, nós sabemos que, de um lado, os inimigos, o trabalho deles é isso. Eles fazem. Mas outro lado, como que também Fátima falou, quando estava observando isso, o que vamos fazer uma coisa. Hoje nós temos essa responsabilidade para a gente conseguir mudar esse pensamento através de essas redes sociais, gravar um vídeo. Imagina a gente gravar um vídeo e cada um começa. Hoje temos o mundo virou como digamos que uma cidade, que cada um está perto do outro. Através dessas redes sociais, a gente poderia levar, mesmo que nós temos como imprensa que os inimigos têm. Sim. Mas, hoje que temos redes sociais, lógico, sim. A gente poderia gravar isso, vamos mostrar a nossa realidade, a realidade da nossa religião, através dessas redes sociais que temos. Por isso, às vezes é culpa da gente que não tentou para mostrar a realidade para a sociedade. Isso não é culpa a nossa da gente. culpa também, verdade. E você, doutora, como é que foi? Seus estudos? Praticamente igual a Fátima falou. Sempre teve essas brincadeiras sem graça, enfim, mas... E você levava na esportiva ou você... Não, levava na esportiva, ignorava. Eu acho que tanto que a gente ignora, a gente já, às vezes, passa uma coisa acaba ficando a gente nem comum. percebe, exato. Às vezes eu estou passeando com umas amigas, aí por exemplo, esses dias minha amiga falou assim, Zainab, você não viu aquele policial como tava te olhando? Tipo, como se eu fosse alguma coisa estranha. Sim. Ignoro. Então, assim, eu nem percebi na hora. E até mesmo os olhares. Muita gente que vem de fora, do Líbano, por exemplo, pra cá, fala, gente, como aqui vocês recebem muitos olhares, né? As pessoas olham, mas são olhares de curiosidade. Não é um olhar ruim, entendeu? Sim. E na faculdade também, inclusive dentro da faculdade, teve 2 situações que me abordaram lá, de outros cursos que me pediram para fazer entrevistas para alguns trabalhos deles, sobre Islã, sobre uma mulher muçulmana. Sim. Então, eu achava isso o máximo, né? Porque, nossa, eu era a diferença ali. Mas aí, doutora... Também, sim, era muito interessante. Sim. Você vê o qual importante de vocês, muçulmanas, estarem cientes, estarem... conhecendo a religião, a responsabilidade de vocês é muito maior do que os homens. Os dois, na verdade, têm responsabilidade. Sim. Só que as mulheres muçulmanas aparentam. Não tem como você não identificar uma mulher muçulmana através do seu véu ao islamismo. Isso é impossível. Exato. Então, ela tem que estar bem informada sobre a religião, no mínimo, conhecer as bases, saber responder as perguntas de uma forma certa, saber se comportar corretamente. Isso é uma grande responsabilidade. Sim. E eu acho que acredito que o véu, ele traz isso para a mulher muçulmana. Então, faz com que a gente
entendam a importância do nosso comportamento, a importância da nossa ética moral perante a sociedade, perante a nossa família, amigos. Então, é um ponto importante da gente não esquecer que o hijab não é só um pano na cabeça. Tem Sim. muito mais significado. Sim. Muitas amigas minhas tinham essa visão do Islã, brasileiras, né, católicas, enfim, tinham uma visão muito limitada sobre o Islã, né? Achavam que o Islã era algo muito limitado para mulher, Fechado. né? Fechado e tudo mais. Opressor. Exato. E eu sempre falei que o Islã, ele é muito pelo contrário. O Islã, ele não é um limite, ele é a direção, é a base da vida. E, inclusive, a gente fala que o Islã, ele não só fala sobre a espiritualidade, a gente tem sociologia dentro do Islã, tem a questão política, econômica, então o Islã traz Filosofia, sobre medicina, tudo. Toda a vida. Exato. bem-estar, tudo, Exato. tudo. Então, tudo. é uma sociedade, Sim, né? sim. Não é só uma religião em questão de fé dentro desse quesito. Sim. Então, ele traz tudo isso. É tudo um complexo, né? Tudo está interligado. Existem depoimentos, doutora, confirmando isso que você está falando, de muçulmanos que se converteram ao Islã, ou escritores orientalistas do Ocidente, Sim, que eles se arrependem por não ter conhecido o Islã antes antes. disso. Sim, Então, quem conhece verdadeiramente o Islã, quem conhece o Islã com uma mente aberta, não já um preconceito Não, formado, exato. ele consegue formar uma opinião verdadeira sobre a religião islâmica, né, Sheikh? Essa que, como que Zainab também falou sobre o véu, a importância dessa. Um dia, aqui no Brasil mesmo, com as minhas filhas, a gente estava lá fora, eu vi que uma mulher está olhando, observando de um jeito que um pouco ficou estranho que depois ela aproximou e falou que, oh meu Deus, que bonito esse véu. Começou um jeito a ficar por dentro porque a gente não tem. Isso é verdade. Ela queria falar isso, né? Por que a gente não tem isso? Que bonito é esse que vocês têm. Sim. Esse, queria falar também, como que um véu, dizemos que é uma luta que uma mulher muçulmana que carrega por dia, lá fora, quando está andando dentro da sociedade, ela carrega essa bandeira, a bandeira do Islã, que está mostrando que ela é uma pessoa normal como outras pessoas dentro da sociedade, mas com esse véu que é uma parte da vida dela. Através disso, com certeza, muitas pessoas que conseguem pensar porque ela tem, eu não consigo. Às vezes, uma pessoa entra, estudar, pesquisar sobre o Islã. Não estou falando que ela vira uma muçulmana, porque a gente não está atrás de islamizar. Mas esse deixa ela começa a pesquisar, pensar sobre o Islã, muda a vida dela. Desperta. Esse pensamento dela, que tinha um pensamento negativo sobre o islamismo, muda para positivo. Não queremos ela vir muçulmana, mas mesmo que ela comece a pensar sobre o Islã desse jeito, é um passo para frente. Sim. Na verdade, as mulheres, eu sempre falo, as mulheres muçulmanas já são propagadoras da religião sem precisar falar nada. Perfeito. Uma mulher muçulmana, disciplinada, de véu e dentro daquele padrão islâmico de vestimenta, ela não precisa dizer nada na rua para divulgar a sua religião. Ela já é uma tradução de um dos princípios da religião, um sinônimo, uma referência da religião. E ela faz uma propaganda, tá vendo a responsabilidade? Eu sempre digo que o hijab é uma responsabilidade, estilo de vida, não é só uma vestimenta. É um estilo de vida. E sempre que me perguntam sobre, às vezes, né, de se eu posso usar o hijab para testar alguma coisa, eu sempre falo, tipo, não há problema, mas quando você coloca o hijab, você tem que saber que é uma responsabilidade também. Porque no momento que você sai na rua com o hijab, as pessoas já vão associar você à religião. Então, se eu fizer alguma coisa prejudicial, se eu bater em alguém, se eu fizer, nem que seja jogar lixo na rua, as pessoas vão falar, olha essa muçulmana, não vai falar, a Fátima fez isso. A Fátima é uma pessoa mal educada. Não,
olha essa muçulmana mal educada. Exatamente. Então, eu sempre digo a importância de ter isso em mente. Exatamente. Que a gente está mostrando a religião, igual o senhor falou, que realmente somos como que é a palavra? Referência. Referência, Uma referência. do que é uma mulher muçulmana. Especialmente na sociedade ocidental, em Sim. países de grande maioria não muçulmana. Exato. Quando é num país muçulmano, a muçulmana está lá misturada, né? Ela também acaba sendo uma referência, Exato. mas em diferente. países não muçulmanos, ela é uma referência 100%. Sim. Agora, mudando um pouco, né, os canais, você foi recentemente para o Irã, não foi, doutora? Fui pro Irã. Me fala como é que foi a experiência. Nossa. Você como brasileira, que nasceu Sim, aqui, né? Sim. Ah, nasceu aqui no Sim, Brasil, né? sim, Ou no sim. Líbano? Sim, aqui Nasceu no Brasil, Paraná. sempre viveu aqui, Estudou aqui, também se ouvia, formou aqui. né? Sim, sim. Estudou aqui, se formou aqui, ouvia também essas coisas aí, essas notícias, né? exato. Sobre o Irã, Oriente Médio. Para o Líbano você já tinha ido, Já, né? Sempre, já, né? sim. Mas para o Irã é a primeira Irã é a vez. primeira Como é vez. que foi a viagem? Foi, nossa, foi Não, incrível. uma pergunta é essa, que não tinha medo como uma brasileira, não Então. tinha medo de ir Você para o não ficou Irã? com medo de ir para o Irã? Medo não tive, porque a gente já sabe, a gente tem tem esse conhecimento dentro da comunidade, né, Sim. dentro de casa sobre o Irã, a gente sabe, né, onde buscar as referências, as notícias certas sobre. Sim, sim. E foi um desafio para mim ir para o Irã sozinha primeiro. Sozinha, meu Deus. Fui encontrar com uma amiga que mora Mas que os lá. pais deixaram, se fosse eu não ia deixar. E, por incrível que pareça, assim, eu já fui com uma visão certa, né, digamos assim, sobre o Irã, Alinhada, mais ou alinhada menos. sobre o né, eu iria Mas- encontrar, mas superou minhas expectativas, né, sobre o Irã. E, inclusive, assim, antes de ir, amigas minhas, né, falavam assim, nossa, mas toma cuidado pra ir lá. Quando você for lá, você tem que tomar cuidado, porque você sabe, né, como que é as notícias. Eu falo, "Ah." Então, engraçado como o Irã é um mundo à parte. A gente tem todo mundo tem uma visão totalmente diferente sobre o Irã. Quando você chega lá, eu até brinquei com a minha família, falei, nossa, parece que eu saí de um conto de fadas e voltei. Porque o Irã, eu falo que o Irã é uma joia viva. Ele é rico em espiritualidade, em história, inclusive, assim, obrigada. Sim. Tem muita história lá, para quem O gosta. que foi a primeira coisa que te impressionou lá? A primeira coisa que... Você também Obrigada. visitou o Irã, não foi? Faz Primeiro tempo. você... O que você... Assim, o que mais chamou a sua atenção no Irã? Se você quiser Eu classificar as coisas. Eu acredito que foi a vestimenta das mulheres. Assim, eu achava que era algo muito rigoroso, Sim. né? Eu fui preparada com isso, mas assim, sabendo que até as roupas que eu uso são adequadas em relação Sim. à religião, enfim. Sim. Questão de ter uma vestimenta modesta. Sim. Mas lá, quando eu cheguei lá, eu achava que seria ainda mais algo Sim. assim, com as pessoas, todo mundo usando chador, né? Que cobre todo o corpo, só mostra o rosto. Sim. Igual a gente, só que eu não sei, é um chador, Sim, sim. né? Em português não tem como explicar exatamente. E lá não Mas era aí você assim, viu que lá pelo cada contrário, uma- exato. Tem algumas regiões que sim, existem muitas mulheres que usam chador, como também existem muitas mulheres que usam calça normal e uma camisa um pouco Sim, mais comprida, sim, só. sim, sim. E o lenço, assim, colocado, assim, para quem não usa lenço, né, por ser algo obrigatório lá No Irã, sim. no Irã, Sim. ela só colocava o lenço, assim, por cima, mas com o cabelo todo aparecendo, normal. Sim. E isso me surpreendeu, assim, em questão desse quesito de vestimentas em relação a isso. Outra questão é o quão as mulheres são livres, assim, no sentido de não se preocuparem em relação à segurança, em relação a questões, por exemplo, minha amiga, ela trabalha lá, existem faculdades lá perto de onde eu fiquei, né, a maior parte do tempo, antes de viajar para outras cidades. Existem faculdades lá onde mulheres são líderes, são diretoras, são professoras, né? É uma Então, isso universidade totalmente para as mulheres, né? Exato, faculdades, escolas somente para mulheres.
quanto isso é legal. Assim, na minha visão, isso é surpreendente, assim. Se você pensar que, nossa... Na verdade, o Irã, né, só para falar um pouquinho sobre essa questão das mulheres, ela apresentou ao mundo um exemplo de como a mulher muçulmana, mesmo de véu, mesmo seguindo o modo de vida islâmico, se adequando a todas essas regras, conseguiu e consegue ocupar seu espaço na sociedade. Muito mais do que fora. Muito mais do que outros lugares. Está presente em todos os setores de uma sociedade, aprender, ensinar, ser referência como um ser humano e não como uma mulher feminina que precisa ter outras qualidades além da competência para convencer a sociedade a aceitá-la. Infelizmente, o Ocidente ele exige da mulher padrões que ela precisa apresentar e se preocupar com elas, e que esses padrões podem substituir a competência e o conhecimento e a experiência que ela consegue ocupar o espaço dela. Isso está errado. Né? O Islã dá exemplo nisso. Sim. E o grande exemplo, além do turismo, né, que eu fui conhecer as cidades maravilhosas. Você ficou quantos dias lá? 20 dias. 20 dias. Junto com a viagem. Né? Quantas cidades você visitou? Foi Qom, Kashan, Isfahan, Yazd e Mashhad. Que legal, maravilhoso. 5 cidades. Teherã. E Teherã eu não consegui ir, não deu tempo. Era muita coisa, mas na próxima já. Quem sabe você organiza um tour com as meninas, né? Grupo 5, 6 pessoas, né, Sheikh? Isso. E o grande exemplo lá é a saída Fátima Massoumi. Então, além do turismo, fui fazer a ziara, que é essa visitação espiritual, né? Questão religiosa, nas sepulturas dessas pessoas importantes, dessas imagens importantes dentro da nossa religião. Então, em como a gente tem a saída Fátima Massoumi, e é um grande exemplo, que eu digo assim, que o quão ela é importante para a religião e milhares de pessoas no mundo vão visitar ela lá. É uma mulher. É uma mulher reconhecida há séculos, né? E isso é um grande exemplo em relação à importância da mulher dentro do Islã. Igualdade. Não precisa falar mais nada sobre. O princípio da igualdade dentro da religião é visto, é testemunhado neste templo de Qom. Eu sempre falo, se uma pessoa quer conhecer sobre a posição das mulheres no Islã, a gente poderia falar para elas, as pessoas, uma mulher em Qom tem um santuário que não existe no mundo, que o santuário dela entra por dia. Grandes homens abaixam a cabeça na frente dessa mulher. Exato. E grandes sábios. Nós temos cenas de várias lideranças, Imam Khomeini, Khamenei, além das, grandes merja. Esse também seria bom. Quando Zainab estava no Irã, irmão dele, Muhammad, mostrou uma foto que acho que Zainab mandou para ela. Está chorando. Meu Deus, não acredito. Foi quando eu cheguei. Por quê? Não, é uma sensação. Por que você ficou emocionada? Foi de emoção. Foi quando você chegou no Irã? Santuário da saída Fátima Massoumi. Sim. É uma sensação assim, não dá para explicar. É um sentimento que não se descreve em relação de paz, de harmonia. Você só quer estar lá. Que não acha nenhum de agradecer a Deus por tudo e você realmente sente que esse mundo é insignificante. Exatamente. Sabe o que eu costumo dizer? Que são esses lugares, esses templos que a gente visita? É um pedaço do paraíso. Sim, exato. Sim. Que você está lá e você não sente mais falta de nada. Sim. Você está com problema? Faz uma ziara. Sim. Você está com aperto no coração? Faz uma ziara. Não tem nada para fazer em casa? Tem tempo livre? Faz uma ziara. Quer sair para fazer um passeio com a família? Vai para a ziara. E isso que você falou e sentiu lá, tenho certeza que você também sentiu lá quando você foi, é uma coisa não somente para os muçulmanos, mas até para outras religiões. Sim. Nós temos vários professores, pesquisadores brasileiros que tivemos a satisfação de
eles serem convidados, né, no Irã para algum evento, participar de alguma atividade, falaram a mesma coisa. O quanto eles se sentiram em paz e essa tranquilidade interna quando visitaram os santuários. Sim. Era uma coisa maravilhosa. E no Imam Ali Jada, Sim, também, Mashhad. em Mashhad. Ainda, nossa, aí É, a Camila, minha amiga, tinha programado várias... Camila, nossa Não, é amiga lá maravilhosa. do Irã, uma brasileira Convertida. revertida. Uma grande saudação a ela e o marido dela, querido Sheikh Ali Hamidi, que tiveram todo Sim. o trabalho de Nossa, foi acompanhar maravilhoso. Foi a Zainab ao longo desse período. Exato. Foi uma Grande viagem saudação para eles. de amigas. Sim, sim. E além da Ziara, em Mashhad, a gente tinha programado vários passeios por lá, né? Além da Ziara. Chegou um momento e falei, cara, vamos ficar aqui, por favor. Eu só quero ir para o santuário. Não isso quero. mesmo. A gente deixou de ir para alguns lugares lá justamente por conta disso. Você simplesmente quer estar lá, nice. agradecer a Deus, rezar, né? Orar. É uma coisa que a gente deseja para todos. Sim, inshallah. Sabe, eu inshallah. sinto pena, Sheik, de pessoas que, juro, não é que eu sinto pena de ser melhor do que eles, mas eu desejo o bem para todos. Qualquer pessoa que eu me encontro, que eu vejo, visita o Sim. santuário, vai para o Irã, vai para o Iraque, visitem esses santuários, porque é como se fosse uma energia, sabe? Sim. A bateria do celular, quando você vai carregar, a gente carrega assim, né? O nosso... Esse seria especialmente para a nossa comunidade. Quem que ainda não visitou, essa é uma grande oportunidade que Deus deixou para nós nesse mundo, para a gente conseguir visitar esses lugares sagrados. Nenhum médico, não sei, qualquer lugar que você imagina, Nenhum tratamento. Nenhum não remédio. vai conseguir achar a paz, a tranquilidade que consegue achar lá, não vai conseguir outros lugares. Por isso seria bom que essa oportunidade que hoje cada um de nós temos para não perder. Sim. Antes de a gente perder o tempo. Exatamente, especialmente para nós, Sheik, que vivemos aqui num país que não é muçulmano. Exato. Onde a maioria não é muçulmana, não que isso seja ruim, graças a Deus, a gente agradece pela vida que nós temos para aqui nossa no Brasil, cultura, nossa mas para o nosso crença. abastecimento espiritual, especialmente para as mulheres muçulmanas, que a gente viu o quanto às vezes elas sofrem um preconceito, uma fala aqui, uma fala ali, né? Assim, É uma falha humana. É uma coisa bem interessante, importante, né? E eu queria perguntar aqui também para Fátima sobre a experiência dela, que ela passou um tempo na França, não foi? Você fez a sua pós-graduação na França, Sim. né? Artes visuais. O que é artes visuais? Meu Deus, deve ser uma coisa bem chique, né? Mas Ainda na França? ainda na França, meu Deus. Realmente foi muito interessante. Só uma coisa sobre Irã, que eu não sei como traduzir, mas o que eu senti quando eu fui para lá foi itminan. Tranquilidade. Uma tranquilidade que Paz. realmente eu não sei nem Não dá para descrever. o sinônimo disso, que eu fui ziara quando foi em Ramadã. Então fui lá Nossa, e Ramadã foi uma experiência realmente. Você estava eu passei em Mashhad, no em Leilat al-Qadr? Mashhad. Meu Eu Deus. passei Eu já ouvi falar 10 dias em Mashhad. que as melhores noites de Mashhad Sim. os 10 últimos dias do Ramadã. Já me convidaram, várias pessoas falaram, vem aqui, não adianta você vir outro. São esses 10 dias, tem que ir. Foi uma experiência que eu não consigo esquecer, emocionada, chorando o tempo todo. Todos os dias que eu tava lá, Mas eu tava... isso é necessário. Sim, sim. Diz que até a ciência já falou, Sheik, que quando a pessoa chora, ela descarrega, Sim, não sim, é? Quando a sim. pessoa... Essa parte que, como o senhor falou também, Fátima, falou, chorar, nós temos hoje na natureza. Se aqui no Brasil, por exemplo, se um mês não cai nada a chuva, vai existir muitas doenças, dificuldades, você não consegue enxergar para o céu, não fica gostando, pela causa de doenças, não se uns carros que estão passando, fumaça que está subindo, mas depois de
cair a chuva, vai limpar tudo isso. O céu fica bem limpo para enxergar. Fica muito gostoso para a gente conseguir observar para cima. Ser humano também a mesma coisa. As pessoas que não têm esse choro, não se emocionam. Carrega contigo várias doenças. Ganância, arrogância, não sei, várias. Mas quando começa a chorar, mas com sinceridade, pela causa de Deus, digamos que tira todas essas sujeiras que existem por dentro. Cada pessoa, depois disso, ele mesmo gosta de si mesmo. Sim. Na verdade, o choro, ele é uma tradução, ele reflete a sensibilidade do coração, né? Nós temos aquele dito que fala ma qasatul qulub illa li kathrati dhunub, eu acho, alguma coisa assim, né? Sim. Ou seja, os corações ficam endurecidos quando os pecados começam a aumentar. Quanto mais pecados, isso é uma dica, na verdade, para a pessoa continuar com a sua sensibilidade no coração. Uma pessoa que está poluída com pecados, com coisas malignas, coisas ruins, né? Ficar fazendo mal para os outros, ele também nunca vai sentir essa sensibilidade que vocês sentiram, né? Vocês são pessoas muito puras, viu, anjos? E aí, me fala, como é que foi a viagem ali? Porque foi Layali al-Adr, foi assim, a gente passava a noite inteira no Maqam, e a gente, depois de Salat al-Subuh, a gente voltava pro hotel, dormia, Salat al-Dhuhr a gente ia de novo. Então era 3 minutos andando. Foi uma experiência que realmente não tem como falar, não tem... A pessoa não consegue enjoar, sabe? Não consegue se falar aqui, ó, já tô satisfeito. Sim. E aí quando eu terminei quando a gente terminou de Mashhad, fomos pra Tahran, depois Qom. E aí tem onde que é o Maqam do Imam al-Mahdi? Jamkaran. Também Jamkaran. Lá em Qom também. Foi uma sensação e pelo que todo mundo disse, se você esquece alguma coisa lá é porque você vai voltar. E eu esqueci o meu aded. E aí quando eu já tava no aeroporto, eu falei, meu Deus, meu aded. E aí o Sheikh falou, você vai voltar, inshallah. Inshallah, eu consigo. Esse ano eu tinha planos de ir. E aí teve vários, né, coisas políticas, guerra, tava piorando um pouquinho em Irã. E os aviões não estavam conseguindo sair de lá para ir para o Líbano. Então eu acabei não podendo ir. Mas eu espero muito e eu quero muito ir em Ramadã. O Ramadã foi incrível. Se Deus quiser. Se não der no Ramadã também, outro período. Aceita também. Porque Ramadã eu quero sentir se Deus quiser, aquela paz novamente. Um dos melhores... Com toda a sua família. Inshallah. E você também, na próxima. Falando sobre Mashhad Hajj, um dos melhores dias que eu passei em Mashhad foi quando saí com a minha amiga 1h30 da manhã de casa para ir até o santuário para fazer a oração. Vocês ficaram na casa lá, né? A gente ficou num hotel próximo, uns 10 minutos a pé. E a gente saiu 1h30 da manhã? 1h30 da manhã. Vocês não ficaram sozinho? com medo? Não, que saí gravando também. Não. E o celular pegava na mão? Não, meu celular 24 horas na mão, na rua. Nunca tirei ele da mão. E o que mais me impressionou foi justamente a rua ali, né, indo pro santuário, crianças brincando, trânsito, lojas abertas. Falei, gente, essas crianças não dormem? O pessoal não dorme. Cadê os pais dessas crianças? Foi engraçado, assim, porque me surpreendeu. Parecia que era 5 horas da tarde. A cidade de Mashhad e Qom, por serem uma cidade mais turística e mais turísticas, elas são cidades que não dormem 24 horas. Né? E aí, tem visitas, o santuário está aberto 24 horas. Exato. Não fecha. Sim, não fecha. Agora, outras cidades, pode ter certeza que... Sim, vai estar... Ou até mesmo em Mashhad, se você ir para outros bairros... Outros bairros são mais... Tem outra rotina, né? Tem outra rotina, né? Mas é muito legal isso que você falou, porque transmite a segurança, né? Não vou dizer que não existe nada no Irã, qualquer país. Sim. Você tem que ficar atento, claro, em qualquer lugar no mundo. Não é de forma alguma comparada com isso. O que é importante é sentir a segurança. Uma coisa esse hoje, quando a gente viaja para algum lugar, que lá não sente essa segurança, tranquilidade.
Mas quando, como que falam, no Irã, quando entra, sente essa tranquilidade. Não esquecer, o Irã não é paraíso. Sim, Você tem os erros, Claro. se dá tem ok. Mas esse que quando uma pessoa está entrando, sente essa tranquilidade, essa segurança, esse vale muito. Muito bom. E aí você ia contar pra gente Da como é que é a vida na França? Artes Ainda não visuais. ainda não chegamos. A Mona Lisa não vai falar. É lá que fica a Mona Lisa, não é? Foi. Você visitou ela ou não? Visitei, fui no Museu do Louvre, é claro, né? Todas as coisas clichês eu fiz. Sim. A faculdade, eu fiz Ela ficava onde? dentro de Paris mesmo. Tá. É uma faculdade pública, né? Uma das que faz parte da Sorbonne, que é bem conhecida, uma das faculdades maiores, né, do mundo. Sim. E a que eu estava estudando em pesquisa era número 4 da França. Que legal. E só por ser uma faculdade pública e assim tão renomada já é muito importante, muito interessante. E eu fui na área de pesquisa. Então, meu mestrado era em artes visuais, em estudos anglófonos, artes visuais. Então, a gente estuda tudo derivado de países que falam inglês. Então, Estados Unidos, Austrália, Reino Unido. Então, eu vou falar do meu foco, foi nos Estados Unidos. E mais que isso, primeiro ano de mestrado, eu fiz uma dissertação sobre Hollywood. Tá. Então, como os filmes de Hollywood representam os muçulmanos e árabes antes de 11 de setembro. Que legal. Então, o meu foco foi realmente mostrar, nos anos 90, já havia esse preconceito nos filmes de Hollywood? E sim, já havia. Sim. Então, várias formas. Então, se em 1994, por exemplo, que tinha um filme, já havia esse tipo de preconceito de falando que muçulmanos são terroristas, que eles bombardeiam prédios. Então, o estereótipo está sempre enraizado. E isso vem por questões políticas também, várias questões que englobam isso. Então, é realmente muito interessante, foi muito, muito interessante ver como que, igual a gente falou, as redes sociais, os filmes, como que isso afeta a sociedade, e afeta muito. Por isso, né, os estudos das artes visuais é mais nessa parte de como redes sociais, filmes, entretenimento em si afeta a sociedade em que vivemos. Então, essa foi minha dissertação do primeiro ano. Muito bom. No segundo ano, foi pós 11 de setembro. E foi como essa guerra ao fim do terrorismo, né, que teve do War on Terror, que é a guerra ao terrorismo, que começou em 2001, né, depois do 11 de setembro, como que isso afetou como as pessoas viam os muçulmanos na guerra do Iraque, porque a partir da guerra, né, dessa guerra ao terrorismo, começou esse de, vamos invadiram o Iraque, foi 2007 a 2011. Então, eu estudei... 2003, na verdade. 2013. Eu estudei... Na verdade, foi 2003, que eu estudei 2007 a 2011, porque era o meio da guerra. Então, eu queria ver os filmes, como que eles colocam as emoções. Então, meu foco no segundo ano foi as emoções que os filmes nos fazem sentir para que a gente aceite a guerra. Exatamente. Então, na verdade, o objetivo sempre foi convencer e ganhar a opinião pública. Exatamente. Né? Isso começa através de um processo de formação de imagem. Eles formam uma imagem contra esse povo, que é um povo ultrapassado, que não deixa as mulheres estudarem, são terroristas, são pessoas radicais, e isso, aquilo. Depois vem o processo da justificativa, que é o atentado que aconteceu, que é muito lamentável, triste. Sim. Só que foi usado essa justificativa para invadirem vários países, e aí vem a conclusão de que, olha, a gente está fazendo toda essa barbaridade por conta de proteger o nosso modo de vida, esse povo aí é um povo ignorante, isso, aquilo, tal. É um processo que leva anos, né? Você falou desde os anos 90, mas eu tenho certeza que até antes disso. Tem filmes dos anos 80, tem várias. Por exemplo, Aladdin. Pois é, até desenhos. Aladdin é um dos exemplos clássicos, né? De como eles
realmente começaram a montar essa imagem. Exatamente. Se levou anos, imagina agora o trabalho que a gente tem por anos para desfazer um pouco dessa imagem. Sendo que, ao contrário disso, é a verdade. O Oriente Médio é o berço da civilização do mundo. É o berço de onde nasceram várias ciências. O Avicena, que é um dos maiores médicos, né, do mundo, um médico persa. Ele no hospital com o nome dele. Exatamente, diversas invenções, inclusive o álcool, sabe? O álcool de limpar, várias coisas vieram tudo do Oriente Médio, só que eles não querem que o mundo entenda esse lado, né, da história. A verdade sempre vai estar concentrada nas mãos de poucos. Sim. Eles querem que sempre a referência para a civilização, ou seja, o avanço, isso, aquilo, seja o Ocidente, seja os Estados Unidos, a Europa, não sei o que, tal. Não é nada contra, né? Mas, Mas uma coisa que a gente aprende em história é que quem conta a história é quem tem poder. Então, o lado ganhador, quem é? Quem tem poder. Então, quem tem poder sempre vai ditar o que é dito, o que as pessoas veem e acreditam. Eu lembro que uma vez a gente entrevistou um jornalista e aí a gente fez essa pergunta: por que Hollywood sempre tenta manipular a imagem dos muçulmanos, árabes, do Oriente Médio e tal? E aí ele falou: Nasser, eles investiram pesado nisso. O Hollywood é um grande investimento deles. Você quer que eles falem bem de você? É claro que eles vão querer tirar, né, o foco e colocar tudo ali pro lado deles, né? Esse grupos, pensamentos que eles querem cada vez manchar a imagem dos muçulmanos, o islamismo, a gente não espera fora desses deles, né? Sim. Eles vão continuar o trabalho deles, mas o que é importante é a gente conseguir, através das notícias verdadeiras, através do trabalho honesto, mostrar a realidade que essa, conseguir despertar as pessoas, levar as informações corretas. Quando as pessoas descobrem a realidade, normalmente dizemos que as pessoas vão desconfiar do que há anos eles gastaram nesse caminho. Por isso eu preciso de um grande trabalho. E hoje em dia está mudando, viu? Hoje em dia a gente vê o quanto, ao longo desses 2 últimos anos, com a guerra contra a Palestina, quanto a opinião pública mudou em relação à verdade, em relação à ocupação, em relação ao povo originário. Isso, né? Foi através de... A gente tinha, digamos que essa parte da resistência, dos palestinos, eles têm uma imprensa enorme? Não tem. Não. O que tem? Acho que essas redes sociais que hoje existem. Esse que mudou. As redes sociais estão fazendo uma grande transformação. É uma ferramenta muito poderosa e que eles, que não vou dizer que está fugindo do controle deles, eles controlam ainda aquela questão dos algoritmos, mas mesmo assim, se o povo junta a sua força, e eles não vão conseguir. Por isso que está ocorrendo mais e mais boicote nas redes sociais, porque eles estão vendo o poder disso. Eles, muita gente viu desde que tudo começou como o povo palestino continuou tendo muita fé. E isso que fez muita gente pesquisar mais sobre a religião islâmica. Então eu acompanhei, né, várias pessoas no TikTok que estavam postando, nossa, como que eles têm tanta fé? E aí ia estudar mais sobre a religião islâmica, e aí você só via depois de um tempo, estão me revertendo a religião. Então é uma sensação de... muito, muito legal, né, de ver como as pessoas estão descobrindo a religião. As pessoas estão saindo dessa caixa, desse sistema que foi exatamente, né, colocado. Há uma esperança que, dizemos que esse Criador, Deus Altíssimo, ele deixou essa esperança no coração de cada um de nós,
que o futuro do mundo é para os oprimidos. Sim, sim. Esse que, se Deus quiser, vamos lutar nesse caminho, ficar ao lado dos oprimidos, com certeza isso vai acontecer. Mesmo que esses grandes, os poderosos países, que eles têm poder, riqueza, dinheiro, têm imprensa, isso não vai durar. Porque o Criador que criou eles e criou a gente também, Sim. prometeu que o futuro do mundo para os oprimidos. Tchau. É isso mesmo. Muito bom. Que legal a conversa com vocês. Eu queria continuar, mas o tempo acabou. Inshallah numa próxima. Inshallah na Se próxima. Deus quiser, a gente tem que gravar mais programas, É um trazer assunto mais muito experiência. complexo, né? Dá Tem pra muita ficar coisa, horas né, aqui pra conversando. falar, né? exatamente. Muito bom ter conversado com vocês duas. Obrigada, Hans. Muito A gente obrigada. realmente aprendeu muito, né, com duas experiências bem exemplares, né, para as muçulmanas, para os muçulmanos, de persistência, de educação, né, muito educadas, de famílias exemplares. Que Deus abençoe vocês, que Deus Obrigada. abençoe vossas Obrigada. famílias e que estejam bem abençoados sempre e onde vocês estiverem, seja na França, no Líbano, Obrigada. no Muito Irã, no obrigada. Brasil, onde vocês quiserem. Foi um prazer participar Prazer do todo podcast. Uma honra estar aqui. Sim. Muito, muito obrigada. Inshallah, Na a próxima. gente vem mais vezes. Tem que vir mais vezes, viu? Tchau. Tem que vir mais vezes. Inshallah. Sheikh, podemos Muito encerrar o obrigado. programa? Tchau. Muito obrigado a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, telespectadores que acompanharam o nosso podcast de hoje. Que Deus abençoe a todos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Salam.